Agora vamos a Brasília. Nesta terça-feira, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, compareceu a uma audiência na Comissão de Fiscalização Financeira e de Segurança da Câmara para prestar esclarecimento sobre o pagamento de passagens para a mulher de um dos líderes do Comando Vermelho. Luciane Barbosa, conhecida como Dama do Tráfico Amazonense, participou no mês passado de um evento da pasta em Brasília. Silvio Almeida debochou do pedido de impeachment protocolado contra ele por mais de 40 deputados da oposição e voltou a negar ter se encontrado com Luciane Barbosa. Mas eu preciso aqui tecer algumas palavras sobre o pedido de impeachment que alguns deputados protocolizaram contra mim com o curioso título, no mínimo curioso, título de denúncia. Trata-se de um pedido que é absolutamente constrangedor, senhoras e senhores. Mas não é constrangedor para mim, é constrangedor para quem o escreveu e para quem o assinou. Até recomendo que quem o assinou sem ler, quer falar com muito respeito, que reveja sua decisão de subscrever o documento, porque ele é simplesmente vergonhoso. Uma peça jurídica, desculpe-me dizer, de quinta categoria, e que se fosse uma prova da OAB, a pessoa que o fez não passaria na prova da OAB, porque se sabe muito bem que o endereçamento errado na prova da OAB gera a reprovação. Eu queria avisar aos deputados que assinaram que erraram o destinatário. Quem julga crime de responsabilidade que não é conexo ao imputado ao presidente da República não é o Congresso Nacional, mas é o Supremo Tribunal Federal. Bom, depois de responder de forma irônica a uma pergunta feita por um deputado da oposição e atacar os integrantes também da oposição, Silvio Almeida foi interrompido pela presidente da comissão, a deputada Bia Kicis. O que já foi reconhecido... Não, desculpe. Não, ministro, me desculpe, desculpe. Para dizer que eu acho que não é o seu papel aqui atacar a senhora está me interrompendo. Eu estou interrompendo. A senhora está me 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 interrompendo. Não seja machista, ministro. Respeita a presidente da comissão, ministro. Respeita a presidente da comissão. Respeita a presidente da comissão, ministro. Ministro, eu sou a presidente dessa comissão, sou eu que conduzo. Eu estou interrompendo porque o senhor passou da sua resposta para ataque a grupo, ao parlamentar e a grupos políticos. O senhor não está aqui. O senhor é ministro do Brasil inteiro. O senhor é ministro de todo o Brasil, toda a população, direita, esquerda, centro. Eu estou interrompendo como presidente, é meu direito fazer isso, porque o senhor não pode atacar grupos políticos aqui dentro. Isso aqui é um parlamento. Isso aqui é uma casa plural. E não é o seu papel como ministro de Estado, sou não ministro de governo, sou ministro de Estado, por favor, não é esse papel atacar grupos políticos. Responda ao deputado Kim sem acusações aos parlamentares. Bom, antes de a gente abrir a rodada aqui para os comentários, a gente vai direto a Brasília para conversar com a nossa repórter Ruth Moraes, que está acompanhando essa audiência que ainda está rolando, né, Ruth? O que você destaca para a gente? O clima esquentou hoje aí em Brasília. Boa noite, Ruth. Boa noite, Paula. Boa noite para toda a bancada e toda a nossa audiência. Então, hoje o clima aqui na Câmara está um pouquinho esvaziado, né, em decorrência da COP28. O clima esquentou aqui nessa Comissão de Fiscalização e Controle. Então, só para lembrar, a Comissão de Fiscalização, que é presidida pela deputada Bia Kicis, como vocês bem pontuaram, ela fez ali uma junção com a Comissão de Segurança Pública para trazer o ministro aqui para fazer alguns esclarecimentos. Isso em decorrência do prazo, né, do tempo curto que os parlamentares têm por conta do recesso parlamentar. Então, o ministro ele foi alvo de 14 requerimentos dos deputados e todos relacionados à visita que a senhora Luciane Barbosa Farias, é conhecida como Dama do Tráfico Amazonense, a visita que ela fez, participou daquele encontro ali do Comitê de Combate à Tortura em outubro deste ano, no Ministério dos Direitos Humanos. Então, todos os deputados de oposição ali que proporam esse requerimento estiveram ali na comissão para fazer questionamentos ao ministro. No início da fala dele, ele já começou negando, falando que ele já havia falado por diversas vezes, de que ele não se encontrou com o Luciene, nenhum assessor dele se encontrou com o Luciene, e que o valor, né, de cerca de R$6 mil
que custeou a passagem de Luciane de ida e volta e também a hospedagem dela aqui em Brasília, que isso veio de um comitê que tem autonomia política. E para além disso, ele disse que repudiava todas as menções que relacionavam o nome dele à facção criminosa do Comando Vermelho, a qual o marido de Luciene, mais conhecido como Tio Patinhas, ele é líder, né, dessa facção criminosa ali no estado do Amazonas. Chamou a atenção também o embate que o ministro teve com o deputado federal Kim Kataguiri, onde a deputada Bia Kicis teve que interromper para ali fazer a defesa do parlamento, em que ele disse que o deputado ele é de extrema direita e que ele e o Movimento Brasil Livre, ao qual ele faz parte, desestabilizaram a democracia brasileira. E ali, quando começou a atacar o deputado, a deputada Bia Kicis o interrompeu, como nós mostramos, falando que ele não era um ministro de governo, mas sim um ministro de Estado, que ele deveria respeitar o parlamento. Então, aqui para finalizar, o ministro também teve alguns outros embates com outros parlamentares, como o deputado federal Nicolas Ferreira, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, o deputado federal Marcos Polon, e todos já relatamos no site da Revista Oeste. A audiência com o ministro, a esse momento, já deve ter terminado, e ele disse que voltaria aos novos convites. Durante a sessão também, o deputado federal Sanderson fez questão de lembrar que o ministro da Justiça, Flávio Dino, faltou às 3 sessões que ele deveria ter vindo aqui na Câmara e que, diferentemente do ministro, do ministro Silvio Almeida, que veio, né, compareceu a essas sessões, que o ministro Dino também deveria comparecer. Volto com você, Paula. Ruth Moraes, direto de Brasília, obrigada pelas informações. E agora a gente vai, porque a audiência ainda está rolando aí na Comissão de Fiscalização Financeira. A gente vai ver ao vivo, acompanhar ao vivo essa audiência que está rolando agora. Obrigada, Ruth. Obrigada, Paula. Parece que tem confusão aí. Vamos lá. Se essa CPI o ministério de vocês tem ligação com o Comando Vermelho. Vocês batem palma para bandido. O senhor está sendo um criminoso. Vocês que O som já está cortado, o tempo já passou, o som já está cortado. Ministro, faça as suas considerações. Já cortei o som, já cortei. Gilvan, deputado Gilvan, por gentileza. Ministro, faça suas considerações. Gilvan, deputado. Eu já cortei. Tadeu, eu já cortei o som. Eu já cortei o som. Olha só. Você acha que eu sabia? Você acha que eu sabia que ele ia usar pra isso? Eu já. Diante do tumulto, está encerrada a sessão. Agradeço aos parlamentares e ao ministro. Está encerrada a sessão. Bom, Silvio, então a sessão foi encerrada aí pela presidente Bia Kicis, deputada Bia Kicis. Acompanhamos aí alguns trechos da confusão. Foi uma audiência bastante tensa. O que você pode destacar aí da participação do ministro Silvio Almeida na tarde de hoje, Silvio? Olha, a gente lamenta que a sessão termine dessa forma, evidentemente, porque é uma comissão de fiscalização e controle. E ele foi convocado, ele foi chamado para prestar esclarecimentos porque a pasta que ele comanda, que ele chefia, então, portanto, não tem essa de o comitê tem decisões autônomas, está debaixo do guarda-chuva dele, vamos falar a realidade. Ele precisa responder pelo que acontece naquele ministério que ele chefia, ele comanda, porque essa pasta pagou
a viagem para uma senhora que responde pelo apelido de Dama do Tráfico, porque ela é mulher de um criminoso, um líder de facção criminosa. Aliás, nós estamos falando do Comando Vermelho, a segunda maior do Brasil e que tem ramificação em 13 estados, entre eles o Amazonas, onde está preso o tio Patinhas, o marido dela, em Tefé, no estado do Amazonas. Então ele deveria estar lá para explicar por que pagou, o que foi conversado nessas reuniões, por que isso tudo foi fotografado. Afinal de contas, essa é uma história que começou com Flávio Dino, os assessores do Flávio Dino, mas foi parar também no Ministério de Direitos Humanos. O segundo ponto aqui é: esse ministro, Silvio Almeida, é um sujeito arrogante, é um sujeito presunçoso e extremamente deselegante com uma mulher. Ele foi deselegante com uma mulher. A presidente da comissão é a deputada Bia Kicis. Se uma cena como essa, se qualquer ministro que não fosse da extrema esquerda, porque é isso que ele representa, ele é uma das figuras mais ideológicas, para quem conhece a sua biografia, de extrema esquerda, sim. Se fosse em qualquer outro cenário no governo Jair Bolsonaro, vocês podem imaginar qual já teria sido o efeito de tudo isso. O ministro Luiz Roberto Barroso já estaria falando. Talvez outros ministros já teriam despachado 48 horas pedindo explicação. A Procuradoria-Geral da República já teria se manifestado. Todas as entidades de direitos humanos, de direitos das mulheres, todas as comunidades, os coletivos, todos já teriam se manifestado. A imprensa estaria fazendo um escândalo e amanhã teríamos, talvez, não só um, mas 2 editoriais em cada um dos grandes jornais brasileiros sobre a forma misógina e machista como o governo Jair Bolsonaro lidava com mulheres. Augusto? Como ele é da cota, né? Ele é negro. Amanhã sai que a presidente é que foi racista, né? Porque não pode mexer com ele. Agora imagina, né, se fosse uma mulher se uma mulher fosse tratada, uma mulher de esquerda fosse tratada como a Bia Kicis. Ela está simplesmente defendendo o regulamento, ela está corretíssima. Ele está lá para se explicar. Se a Dama do Tráfico visitar a Revista Oeste, não adianta se o Piotr não conversou com ela. Ela esteve aqui. Ela esteve aqui. Se te disserem que é estranho ela ter estado aqui, a gente tem de cobrar dos nossos companheiros, dos diretores e tal, porque está errado. Ela não tem o que fazer aqui. Por que isso está acontecendo no Congresso? Porque o pessoal de esquerda tem a disfarçatez de ser deselegante, grosseira com um Paulo Guedes. É uma tchutchuca, parece tchutchuca com isso aqui. Ele respondeu corretamente. Tchutchuca é a mãe. É assim mesmo que se responde por um filho do Zé Dirceu, além de acusá-lo de filho do Zé Dirceu. Já é uma ofensa grave. Sabe? Você é filho do Zé Dirceu. O cara faz isso não é ofensa. Agora, o ministro não admite que se fale da Dama do Tráfico e do Comando Vermelho, porque ele não conversou com ela. Digamos que sim. Então não manda no ministério, vai para casa. E outra coisa, esse negócio de o critério da cor da pele já encheu. Ele é só isso. O que mais ele fez? Ou o que ele fez para que o tal racismo institucionalizado, o racismo agora com palavras definidoras, o que ele fez para acabar com isso? Porque esse papel só piora isso aí. Esse cara não tem preparo para ser ministro, grosseiro e defendido pelos deputados que só sabem atacar os adversários e defender a qualquer custo os bandidos que estão do lado deles. Encontrar com Dama do Tráfico é coisa de bandido, sim. Pois é, consta, a Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, foi alvo aí de 14 requerimentos, todos para explicar a compra de passagens aí da Dama do Tráfico pela pasta dos Direitos Humanos, mas como a gente pôde acompanhar, essa explicação, esse esclarecimento ficou devendo aí para a população brasileira.
Exatamente, né? E veja, essa balbúrdia, essa confusão toda é do interesse do próprio ministro. Então, em que pese a gente compreender a angústia dos representantes do povo brasileiro que estão enxergando por inferência óbvia, ligação, diálogos cabulosos entre o crime organizado e esse desgoverno, né? A confusão gerada pelo deputado ali que resolveu bater boca e xingar é do interesse do ministro Silvio Almeida, que tem muito a explicar e nada conseguiu dizer a respeito. Até um momento ali me chamou a atenção, porque começou a bater boca por conta de uma pergunta do deputado Kim Kataguiri. Aí ele chamou o deputado e o movimento MBL de extrema-direita, ultradireita. Isso, além de incorreto, né, são tucanos, é muita ingratidão. Ele não lembra que o Kim Kataguiri e companhia estavam do lado dos petistas e dos psolistas, embarcando em narrativas para demonizar Bolsonaro, chamá-lo de genocida e pedir o super impeachment do ex-presidente? É muita ingratidão com os coleguinhas tucanos do PT, né? Agora, vamos lá. O ministro está ali como um mascote, é cota, como disse o mestre Augusto. E aí não pode criticá-lo, porque eles têm um salvo-conduto, ainda que ele estivesse ali sendo extremamente grosseiro e indelicado com uma mulher. Aí pode, né? Porque ele é de esquerda. O que ele fez pelas minorias? É como disse o mestre Guzzo, né? Numa coluna recente. Ele é o ministro dos Direitos Humanos, e a gente tem que olhar o nome sempre, Silvio Almeida, senão nem lembra, né? Ele é o ministro inútil dos Direitos Humanos que ignora os direitos para metade dos seres humanos do Brasil, que estão sendo perseguidos, que estão sendo presos políticos e por aí vai. Ele não liga a mínima para isso. Teve uma morte de um preso político que não foi julgado, que tinha comorbidades. Ele não se manifesta, porque, pelo visto, essa é a narrativa do PT, metade da população brasileira, esses selvagens, como disse o Lula, né, o próprio presidente Lula, chefe dele, eles não são gente, eles não valem. Então os direitos humanos não valem para metade da população, só para essas minorias quando interessa. Quando é mulher de direita, conservadora, aí pode massacrar. É muita hipocrisia, muita inutilidade desse ministério que já devia ter sido fechado faz tempo. Rapidamente, Piotto. Só para a gente entender, o ministro dos Direitos Humanos foi descortês, grosseiro com a presidente da comissão, uma mulher, e tentou justificar, aliás, com uma explicação horrorosa, dizendo que era um comitê dentro do Ministério que usa dinheiro público e tem autonomia para convidar e pagar passagens de uma senhora condenada em segunda instância por envolvimento com o tráfico. Descortês com uma parlamentar regiamente eleita pela democracia e tentando justificar a entrada no ministério dele, com passagens pagas pelo ministério dele, de uma condenada em segunda instância por envolvimento no tráfico. Esse é o resumo da explicação ou da atuação do ministro Silvio Almeida aí nessa comissão da Câmara.